Olá, boa noite a todos. Obrigada a todos os participantes, todos os palestrantes aqui presentes. Vamos dar início agora ao segundo Neuronews da BP, tratamento multidisciplinar das metástases cerebrais, o nosso primeiro em neuro-oncologia. Sejam todos bem-vindos. Sou Camille Amado, oncologista clínica, chair do LACOG de neuro-oncologia. Vou apresentar os nossos participantes que estarão nessa discussão de hoje. Dr. Alex Baeta, nosso neurologista, neurologia clínica, neurologista da BP, com mestrado na França e doutorado pela FMUSP. Nosso neuroradiologista, Dr. Vitor Hugo Marucci, neuroradiologista da BP Medicina Diagnóstica. Nossos neurocirurgiões, Dr. Yuri Neville, neurocirurgião do Corpo Clínico da BP e do BP Mirante, coordenador da neurocirurgia oncológica do ICESP, Hospital das Clínicas FMUSP, doutor pela Universidade de São Paulo, doutor José Maria, neurocirurgião da BP e do BP Mirante, doutor pela Unifesp, neurocirurgião da Unifesp, doutor Matheus Reguim, neurocirurgião também do Hospital BP e do ICNE São Paulo, coordenador do Laboratório de Microcirurgia da BP e coordenador do Serviço de Base de Crânio do Hospital do Servidor Público do Estado. Nossos radioterapeutas, a doutora Lívia Fagundes, radioterapeuta do Hospital BP, doutor Paulo Lázaro de Moraes, médico radioterapeuta da BP, pós-graduado em neuro-oncologia e doutor em medicina pela Unifesp. Da oncologia clínica, a doutora Veridiana Camargo, oncologista clínica da BP, especialista em tumores de pele, sarcomas e gliomas, e o doutor Rodrigo Coutinho, formado em oncologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein, atualmente médico oncologista e coordenador do programa de residência e fellowship da BP de São Paulo. Bom, vamos dar início à nossa discussão com um caso clínico. O objetivo da nossa reunião é baseado num caso clínico, numa realidade que a gente tem no dia a dia do consultório, a gente discutir o que tem de relevante na literatura, tudo baseado em evidência. Então, paciente masculino, idoso de 78 anos, com obesidade, tinha um IMC de 35, tabagista importante, 60 anos maço, um coronariopata, já tinha stent em DA, apresentou como quadro clínico inicial um quadro de cefaleia e perda do equilíbrio. Iniciada a investigação dele com uma ressonância de crânio, foi evidenciada essas alterações. Dr. Vitor Hugo, pode descrever para a gente essas lesões? Olá, boa noite a todos. Temos aí então uma ressonância magnética do encéfalo. Nas imagens superiores, a primeira imagem superior da esquerda, uma sequência T1, logo após uma sequência T2, uma sequência FLAIR e uma sequência T1 com subtração. A lesão, a gente pode dizer que é uma lesão com componente hemorrágico, porque ela tem hipersinal em T1 e T2 e tem um nível hematócrito interno no hemisfério cerebelar direito, né? Tem edema vasogênico circunjacente e tem, na sequência FLAIR, e tem impregnação pelo contraste, evidenciada na sequência T1 com subtração. Sempre que você tem uma lesão com hipersinal em T1, para você saber se tem impregnação ou não, é necessário que a gente faça essa subtração. Então, é necessário que a gente adquira na máquina uma sequência T1 pré e pós-gadolino idêntica para que a gente possa fazer essa subtração e evidenciar se a lesão impregna ou não impregna pelo contraste. Muitas vezes isso é essencial na diferenciação entre uma lesão tumoral e não tumoral. Tá? Então aqui a gente viu que tem impregnação pelo contraste. Além disso, tínhamos também duas lesões nodulares no giro frontal superior à direita e no giro pré-central à esquerda. Então, um paciente com lesões com distribuição predominantemente córtico-subcorticais, múltiplas, uma delas hemorrágica, o que tem que, obviamente, sempre vir à nossa mente é a possibilidade de serem implantes secundários, né? Acho que pode passar.
E daí como que eu faço para diferenciar essa lesão, ter o máximo possível de informação, Vitor Hugo, que corrobore essa hipótese de metástase, né? A gente tem Sim. várias lesões, mas a gente não tinha um histórico passado de neoplasia desse paciente. Então, assim, como que eu posso dar uma incrementada utilizando os recursos que a gente tem na imagem? Sim. É sempre que possível lançar mão dos métodos avançados. Perfusão, espectroscopia é essencial, primeiro para diferenciar uma lesão neoplásica de não neoplásica. O que vai acontecer? Na lesão neoplásica, a lesão vai ser quente na perfusão, a gente chama de quente, porque vai ter um alto volume sanguíneo cerebral, por conta da neoangiogênese que ocorre nas neoplasias, tá? Nas lesões inflamatórias, infecciosas e de outras desmineralizantes, a lesão usualmente ela é fria na perfusão, tá? Além disso, na espectroscopia, nos tumores a gente tem aumento do pico de colina, que é um marcador de membrana celular, por turnover que existe, né, nos tumores, vai ter muita quebra de membrana, vai ter aumento de colina. Nas outras condições não neoplásicas, não. Pois bem, uma vez que a gente veja que a lesão é quente, é uma neoplasia, como que a gente diferencia se a lesão for única, como nesses casos, de uma metástase de um GBM? Essa é uma situação que não é rara de acontecer e é desafiadora. A gente pode também utilizar a perfusão nesse caso. Nesse caso, tanto na metástase como no GBM, a perfusão vai ser quente, só que o padrão da curva é diferente. O padrão da curva do GBM, por ser uma lesão que nasce do parênquima, ele tem ainda alguma barreira hematoencefálica, ainda que pode ser discretamente disfuncional, mas a barreira ainda está presente, então a curva ela desce, o contraste chega e volta, tá? Que é o que a Camila está mostrando aí. No roxinho, Camila, no roxinho, tá? Por favor. Já na metástase, o que acontece? A curva ela desce e tende a não voltar a linha de base, porque não tem barreira hematoencefálica. O contraste chega, sai do meio intravascular para o extravascular e não volta para o leito capilar. Tá certo? Próximo, por favor. Esse é um outro exemplo. Duas lesões muito semelhantes, né, do ponto de vista morfológico, com impregnação pelo gadolínio no lobo frontal. Uma era um GBM, outra era uma metástase. Como que é o padrão que eu falei da curva do GBM? Pode passar. A curva do GBM, ela tende a voltar, que é a de baixo, né? Tende a voltar a linha de baixo, a linha de base, ao passo que na metástase ela desce e não volta, tá? Outra forma também interessante da gente tentar fazer essa diferenciação é estudar a alteração de sinal que ocorre adjacente a essas lesões. A alteração de sinal adjacente aos gliomas de alto grau, usualmente tem infiltração neoplásica. E por ter infiltração neoplásica, por terem neoplasia, vão ser quente na perfusão também, além da área de impregnação, fora da área de impregnação pelo contraste, ainda temos áreas quentes fora dessa área por terem infiltração tumoral. Reparem aqui que a gente tem nas medidas, quando uma lesão a gente pode chamá-la de quente quando ela está 1,3, 1,4 vezes a substância branca normal contralateral, que é o que aconteceu aqui. 140, 130, nesse de baixo. Já na de cima, reparem que é uma metástase, ela é extremamente fria em volta, não tem nada de tumor em volta, é puramente edema vasogênico, porque a metástase ela não tende a infiltrar, né? É uma lesão bem delimitada. Próximo. Então, para a gente aprender, né? O tumor, as lesões tumorais, elas vão ter aumento do CBV e aumento da colina. Aí, para diferenciar a metástase do tumor primário, a gente pode primeiramente analisar o padrão da curva.
como eu falei, e também analisar a área de, aspas, né, edema adjacente, que no tumor, no glioma vai ser infiltração, então vai ter aumento do CBV e aumento de colina, e na metástase vai ser puramente edema, vai ser um CBV baixo e uma colina baixa. É isso. Obrigada, Vitor Hugo. E Agradeço. aí, a gente feita a primeira investigação, Dr. Alex, então, paciente idoso de 78 anos, com todo o histórico dele, com múltiplas lesões cerebrais, veio com essa história de cefaleia e perda de equilíbrio, sem histórico de crise convulsiva, no exame neurológico dele, tirando essa queixa dele, ele não tinha nenhum outro sinal focal. Aí o que eu queria que você falasse para a gente era um pouquinho assim das indicações de anticonvulsivantes, como profilaxia primária. Tem indicação que a gente vê que o paciente chega no pronto-socorro, achar alguma coisa na cabeça, já entram com corticoide anticonvulsivante. Eu tenho que manter esse anticonvulsivante, mesmo se o paciente não tiver tido crise. Na escolha do anticonvulsivante, faz alguma diferença? A gente escolheu os mais antigos, os mais recentes. Alex, acho que você está no mudo. Boa noite a todos. Obrigado, Camila, pelo convite. Primeira coisa, os estudos recentes têm mostrado que não há benefício nenhum no tratamento profilático com anticonvulsivante em pacientes que não apresentam história de crise convulsiva ligados a um tumor cerebral, seja ele primário ou não, né? É importante a gente lembrar que as crises, quando elas estão presentes, é um sintoma relacionado a uma maior morbidade nesses casos. Quando você faz uma análise de percentual de crises em pacientes com tumor cerebral, a gente, baseado em dados da literatura, a gente tem em torno de 30% a 70% de crises em pacientes com tumor. Óbvio que os tumores corticais e os tumores justas corticais são os mais comuns ligados à crise. Os tumores profundos e infratentoriais têm muito menor participação nesse processo de crise, né? E se você for pegar entre os tumores, glioma de baixo grau tem mais chance de ter crise, os gliomas de alto grau, intermediário, e as metástases um pouco menos, né, a frequência de crise. E quando que a gente usa profilaxia em paciente com tumor cerebral? A profilaxia só está indicada, a fenitoína ou, mais recentemente, a lacosamida, ela tem um papel profilático para a crise convulsiva no operatório, na indução cirúrgica, né, no processo de indução anestésica, no processo cirúrgico e no pós-operatório imediato recente. Isso se mostrou nos tumores supratentoriais que você diminui a chance de ter crises nesse período. Porém, a descontinuidade desses anticonvulsivantes, desses dois citados, tem que serem realizados prontamente. Isso se o paciente tem indicação cirúrgica, né? No máximo até 30 dias do pós-operatório, porque não há benefício nenhum em você manter esse anticonvulsivante. E, principalmente, introduzir quando você detecta um tumor e o paciente não tem histórico nenhum de crise. Qual anticonvulsivante que a gente deve indicar nesses pacientes, né? O momento da escolha do anticonvulsivante, ele deve ser bem refletido, né? Porque você tem que dar preferência aos anticonvulsivantes que não induzem o sistema CYP450. Por quê? Porque eles diminuem os níveis plasmáticos dos antineoplásicos, né? Boa parte deles, que você vai num segundo tempo, após um diagnóstico histológico, introduzir antineoplásicos, seja ele por um tumor primário ou secundário, né? E também muitos quimioterápicos, como cisplatina, carboplatina, carmostina, entre outros, MTX, eles também, em alguns anticonvulsivantes,
como, por exemplo, no Idantal, eles reduzem a biodisponibilidade. Então, esse anticonvulsivante também é menos efetivo. Tá? E quando é que você faz essa opção pelos anticonvulsivantes, visto que o paciente tem crise? Bom, a maioria das crises são epilepsias focais, a maioria não, as crises são devidas a uma epilepsia focal ou secundariamente generalizada. Aí depende de vários fatores. A idade do doente, do sexo, do peso, da comorbidade, né? De quais remédios o paciente usa, e porque muitas vezes desses pacientes têm diabetes, hipertensão, uma série de patologias. Então, quais são os mais indicados? O levetiracetam é um primeiro, seguido por lacosamida e ácido valproico. Eles são os agentes de escolha. São os 3 primeiros anticonvulsivantes que a gente deve pensar em utilizar. Ambos, a lacosamida e o ácido valproico, podem ser combinados com levetiracetam em caso de monoterapia, em caso de politerapia, quando a monoterapia é inativa, ela não é eficaz, né? Ou quando você tem efeitos colaterais. Outros anticonvulsivantes também podem ser usados, com boas opções, que é a lamotrigina, o perampanel, a zonisamida e o clobazam. Esses também são boas opções de se usar ou agregado, ou em politerapia, ou até em monoterapia. Isso, como eu disse antes, isso vai depender muito sexo, idade, peso, o que o paciente toma. Então, isso é uma decisão individual. A gente deve refletir sobre cada caso. E era isso que eu gostaria de falar. Agora, estou aberto a perguntas ou questionamentos. Quem tiver perguntas e dúvidas, pode mandar no chat, que daí a gente vai tentar respondê-las no final da apresentação. Obrigada, Alex. E deixa eu só te perguntar, aproveitando aqui, no desmame, eu posso desmamar de uma vez? Eu tenho que fazer um desmame gradual nesse paciente com... Você tem que executar um desmame gradual. Esses pacientes, quando são submetidos a procedimento cirúrgico dos tumores supratentoriais, eles têm uma profilaxia com anticonvulsivante, e no pós-operatório, nos primeiros, após o 7º, 10º dia, a gente já começa a ir pensando numa redução progressiva, e até 30 dias esse paciente já está sem o anticonvulsivante. Mas isso tudo tem que ser feito, retirado lenta e gradualmente. Ou tá, quando você substitui um anticonvulsivante pelo outro, por não efetividade ou por efeitos colaterais, também você reduz, quando possível, progressivamente um anticonvulsivante e vai subindo progressivamente a dosagem do outro convulsivante substituto. Obrigada, Alex. Então, só para mostrar, corroborando tudo aí que o Alex falou brilhantemente, né? Na verdade, a gente não tem indicação realmente de profilaxia primária, a gente tem um guideline recentemente publicado que demonstra essas orientações para a gente, que realmente a gente pode usar aí no período perioperatório, né? Então, um pouquinho antes, um pouquinho depois, e que deve ser suspenso. Há um tempo atrás, e às vezes na literatura até aparece um pouquinho, será que o anticonvulsivante tinha uma história com ácido valproico, com levetiracetam, que tem impacto, que poderia ter impacto em sobrevida global ou sobrevida livre de progressão, e isso nunca foi confirmado. Então, indicar um ou outro convulsivante baseado nessas informações não faz sentido nenhum. E, de preferência, utilizar esses anticonvulsivantes, como o Alex falou, que tem uma menor interação com outras medicações e são mais bem tolerados. Bom, na investigação, então, doutora Veridiana, paciente com múltiplas lesões, vamos investigar,
técnicas avançadas sugerindo múltiplas metástases cerebrais. A gente fez um PET para o paciente. E aí, o que eu faço? Abordo a lesão cerebral, na tua opinião? Evidenciei essa lesão pulmonar aqui, que vocês podem ver. O paciente tinha uma lesão pulmonar maior, sugestiva de uma lesão primária. Outras lesões satélites, bilaterais, linfonodo hilar, linfonodo mediastinal, lesão óssea. Doutora Veridiana. Veri, você está no mudo. Desculpa. Então, em se tratando de um paciente com fatores de risco como o dele, o câncer de pulmão seria a principal diagnóstico. Outros tumores que também causam metástase cerebral seria mama, melanoma, rim, tireoide, mas no caso dele eu acho que está claro aí que provavelmente é um câncer de pulmão, e a gente precisa colher material, porque os tumores de pulmão agora são subclassificados em subtipos moleculares, e a gente precisa fazer uma biópsia com agulha grossa, mas se por acaso os nossos amigos neurocirurgiões definirem, ou nós definimos aqui, que é melhor operar o cérebro, tendo visto que teve sangramento da lesão, ainda mais que, se provavelmente ele for candidato à imunoterapia, a gente vai tentá-lo manter longe de corticoide, então ele vai precisar operar o cérebro e a gente já vai ter material suficiente, talvez, para fazer essa análise. Caso contrário, uma biópsia com agulha grossa aí, nessa lesão maior no tórax esquerdo, eu acho que já é o suficiente. Então, tá. Biópsia com agulha grossa, guiada por tomografia, né, auxilia bastante. A gente tem que ter centros referenciados, habituados a esses procedimentos. Obrigada, Veri. Então, para os nossos colegas neurocirurgiões, doutor José Maria, qual seria a tua conduta neurocirúrgica nesse momento, né? Então, aqui eu listei algumas opções, na verdade, da cabeça de um oncologista. Então, o paciente tinha 3 lesões, uma infratentorial, 2 supratentoriais pequenas, que ele estava sintomático, obviamente, era da lesão de fossa posterior. Então, assim, a gente resseca só a lesão de fossa posterior sintomática, resseca todas, resseca as 2. Qual que seria a tua abordagem aí? Deixa o cérebro quieto e aí a gente vai atrás da biópsia, que a Veri falou que seria possível, e aí a gente trata no segundo tempo com radioterapia e tratamento sistêmico. Boa noite, Camila. Obrigado pelo convite. Bom, quando nós, neurocirurgiões, avaliamos esses pacientes, eu acho que a primeira coisa que todo neurocirurgião faz é ver o Karnofsky do paciente. Então, se clinicamente o paciente suporta um procedimento neurocirúrgico, nós temos esse viés, então, automaticamente, a gente vai buscar algum tipo de tratamento pelo bisturi, né? Então, pelo que está descrito aqui, o paciente é jovem, 78 anos, tinha comorbidade aí ao quadro coronariano, e então não é um paciente ruim para abordagem neurocirúrgica, ainda mais com as técnicas atuais. Ele está sintomático, né? Então ele apresenta uma lesão, na investigação ele tem 3 lesões cerebrais no encéfalo, mas tem uma lesão volumosa no cerebelo. Então, bom, partindo desse ponto, a gente não tem o anátomo, não tem o diagnóstico histopatológico, tem uma lesão sintomática, que é a cerebelar, né? E essa lesão, na verdade, pelo volume, ela tem um risco objetivo de levar o paciente a óbito. Então, do ponto de vista neurocirúrgico e oncológico, a ideia seria a abordagem dessa lesão, inicialmente da fossa posterior. A gente já conseguiria o anátomo patológico, né? E, além disso, você tiraria o paciente da emergência, e como a Veridiana falou, senão você vai ter que ficar ainda usando corticoide, assim, você vai piorar o paciente para a imunoterapia depois, que provavelmente vai ser utilizada. Então, acho que a ideia neurocirúrgica, né, visando o encéfalo, seria essa ressecção dessa meta única com diagnóstico, tirando o paciente da hipertensão intracraniana. Ok, obrigado, Zé. Então, assim, depois de uma reunião no board, né, que sempre vale a pena, na verdade, uma reunião que já facilita muito essa discussão,
paciente foi indicado cirurgia para esse paciente, foi ressecado. Quer descrever para a gente aqui a imagem, Vitor? Tem uma craniectomia occipital baixa, né, à direita, com a cavidade cirúrgica por ressecção, a gente chama de ressecção macroscópica radical, né, da lesão. Zé Maria não gosta muito, né, mas sobrou uma linha ali de impregnação ali na frente, que Zé Maria, a gente brinco que no dia a dia a gente discute muito, né, sobrou, não sobrou, é muito difícil de dizer nesse momento, muito difícil dizer se isso é um tecido inflamatório, se é um pouquinho de tumor que sobrou. O fato é que, macroscopicamente, né, Zé, houve uma ressecção ampla da lesão, né, que tirou o paciente da fase emergencial hipertensiva e intracraniana. Exatamente. Então, foi abordado só a lesão maior, a gente manteve as 2 lesões supratentoriais. Lembrando que também a gente tem um guideline recente de manejo de metástases cerebrais, que foi publicado pela SNO, em conjunto com a ASCO, que é a Sociedade de Oncologia Americana, e a ASTRO, de radioterapia. Então, a recomendação com uma força moderada aí de indicação, a cirurgia é exatamente aí o que o Zé falou. Matheus, quer comentar para a gente aqui as orientações do guideline, para quando que a gente já vai direto para a neurocirurgia? Perfeito. Boa noite a todos. Obrigado, Camila, aí, pelo convite. Eu acho que as recomendações já foi mais ou menos o que a gente já discutiu aqui. Então, esse caso, a gente tem 3 condições, como a gente está vendo aí, com maior evidência científica do benefício do tratamento cirúrgico. Né? O primeiro deles é pacientes com tumores grandes, com efeito de massa, que levem esse paciente a um risco. Lógico, como o Zé falou, discutindo as comorbidades e tudo, tem um benefício. Esse é o caso. Né? A gente tem uma lesão grande na fossa posterior. Lembrando aqui que a fossa posterior é a parte do cérebro ali, da base do cérebro, que é envolta por osso, e que está abaixo da tenda do cerebelo, é uma parte menor. Então, uma lesão desse tamanho, se fosse no frontal, ia ter menos repercussão que uma lesão desse tamanho na fossa posterior, onde a gente tem menos espaço e tem mais chance de comprimir o tronco cerebral. E, além disso, a gente tem o fluxo do líquor. Ali a gente tem o quarto ventrículo, a saída do líquor do sistema ventricular para circular ao redor do cérebro. Então, esse paciente, além de um efeito de massa na fossa posterior, era um paciente que tinha um risco de evoluir com uma hidrocefalia aguda, aí tem uma obstrução do fluxo licórico e o rebaixamento do nível de consciência. Então, pacientes com tumores grandes com efeito de massa, como esse do nosso caso, tem um efeito, tem uma evidência científica de tratamento. Uma outra são os pacientes que não têm diagnóstico primário, né? Então, esse caso não poderia, como a doutora Verdiana falou, fazer uma punção da lesão ponderal, mas ele não tinha, então também tem esse benefício de ter o diagnóstico histológico, que é fundamental para o segmento do tratamento. E o outro guideline, que também já foi discutido aqui, são esses pacientes com lesões metastáticas, uma ou múltipla, que a ressecção vai beneficiar o tratamento sistêmico da doença. Então, recente, a gente operou um caso aí na Beneficência, o paciente tinha 2 metástases bem pequenas, de um tumor de pulmão, só que uma delas em cima da área motora. E essa lesão, mesmo pequena, tinha um edema importante ao redor e o paciente estava bem sintomático. Então, como ele tinha indicação de fazer imunoterapia, a nossa estratégia multidiscutida sempre, né, multidisciplinariamente, foi ressecar essa lesão para a gente conseguir reduzir o corticoide e trazer e o paciente conseguir se beneficiar da imunoterapia. Então, acho que são os 3 recomendações aí mais fortes na evidência, né, científica. Que facilita esse board, né, Matheus? É que daí, assim, a gente já fala assim, uma lesão pequena, teoricamente não precisaria operar, daria para fazer alguma outra coisa, mas o detalhe do tratamento sistêmico tem um impacto aí muito importante, inclusive na decisão, né? Então, isso daí facilita muito quando a gente tem realmente pessoas habituadas, né, e com expertise para manejar essas metástases cerebrais. Com certeza. Quando me chamaram para vez, eu olhei e falei, essa lesão é pequena, inicialmente não tem por que operar. E aí, quando a gente foi discutir,
eu entendi do benefício que teria para a imunoterapia aí, então, com certeza, isso é muito importante. Até vocês também, às vezes, têm lesões que parecem simples, podem dar um déficit para o paciente, então, acho que é, né, uma ressecção mais complicada, então é muito importante essa discussão. Tudo bem, pessoal? Queria comentar um pouco aí a respeito do que o Matheus falou. Boa noite a todos. Mais uma vez, aí, obrigado pelo convite, Camila. Essa é uma questão muito interessante, o que o Matheus colocou agora, a respeito justamente dos pacientes com doença metastática em sistema nervoso central e que, eventualmente, sejam candidatos à imunoterapia. Isso, de fato, é uma situação muito mais recente, né? Cada vez mais a gente tem tido evidências aí de um bom controle de doença em sistema nervoso central apenas com imunoterapia, mas, de qualquer forma, aqueles pacientes que possuem lesões mesmo pequenas e que, eventualmente, até poderiam ser candidatos ao tratamento com radioterapia, entretanto, nós sabemos que esses pacientes terminam necessitando de um uso mais prolongado aí de corticoide, mesmo para lesões até mesmo pequenas, a depender aí do volume de edema vasogênico perilesional e a proximidade a áreas cerebrais críticas, né? Então, isso é uma situação que vem mudando cada vez mais e tem modificado de uma forma bem significativa aí, inclusive as indicações próprias da cirurgia, né, para doença metastática em sistema nervoso central. Sim. Obrigada, Yuri. Aí, aproveitando você aí, aí, assim, tem umas recomendações no Guideline de Oncologia Clínica que, na verdade, não é para a gente, né? Então, assim, indicação que a gente sabia, em PCMIL, em bloco, a gente sabe que isso daí é mais difícil em neurocirurgia, né? Essas ficções em bloco, eu queria que você falasse um pouquinho, até porque agora eles não se posicionaram em relação a isso. E eles contraindicaram, na verdade, o LIT, que eu queria que você falasse um pouquinho do que a gente tem de novas tecnologias que podem auxiliar na maior ressecção dessas lesões, né? Que às vezes a gente usa tanto para glioma quanto para meta. O que você pode nos atualizar disso? Então, vamos lá. Na verdade, assim, essa é uma recomendação, esse método de remoção em piecemeal, né, ou seja, por partes versus cirurgia em bloco, é uma situação que foi trazida muito aí do conceito de cirurgia oncológica, excluindo neurocirurgias oncológicas, né? Por motivos óbvios, muitas vezes a técnica de cirurgia de remoção em bloco, que é um conceito aí que vem da cirurgia oncológica, gastrocirurgia, enfim, ele, habitualmente, ele não pode ser aplicado no cérebro, né? O conceito de cirurgia oncológica é o cirurgião remover a lesão tumoral sem mesmo vê-la, né? Ele termina removendo a lesão, removendo algumas estruturas ao redor do tumor, sem mesmo ver a lesão metastática, né? Isso no sistema nervoso central, muitas vezes, não é algo factível, né? Por motivos óbvios. Então, o conceito que era aplicado de remoção em bloco era aquela remoção em peça única, para falar a verdade, né? O grande problema é que a consistência do tumor é uma situação que coloca o neurocirurgião, muitas vezes, em uma situação em que não é factível você remover isso em uma peça única. Muitas vezes, e os colegas, com certeza, estão bastante habituados a ver uma situação dessa na prática, muitas vezes nós abordamos uma lesão cística, por exemplo, como a que nós acabamos de apresentar, em que é impossível fazer uma remoção em uma peça única, né, desse tumor. Então, muitas vezes, o cirurgião até gostaria de remover a lesão tumoral em uma peça única, mas ela não é, simplesmente ela não é factível, não é exatamente uma preferência do neurocirurgião. Muitas vezes é algo que não é factível. Uma outra situação também importante é que quando essa lesão ela é mais profunda, não é factível também a gente removê-la em peça única, uma vez que isso causaria, inclusive, mais déficit neurológico. Então, é por conta dessas questões e dessas nuances que o nível de evidência científica para uma recomendação como essa é baixa e, particularmente, eu não vejo exatamente uma perspectiva aí de a gente ter um nível de evidência forte o suficiente para ter uma recomendação específica a respeito do método de remoção. Tenho certeza que sempre que for possível, o neurocirurgião vai tentar remover o tumor de uma peça única, porque isso ocasiona menos sangramento e, inclusive, a remoção tende a ser até mais rápida em determinados momentos. Com relação às outras técnicas aí que nós temos disponíveis, o LIT é uma situação que vem, é uma tecnologia considerada nova, né? Ela
necessita de uma intervenção cirúrgica, apesar de ser algo minimamente invasivo, é um procedimento que envolve a necessidade, sim, de uma cirurgia neurológica, a implantação de um sistema colocado por estereotaxia no interior de uma lesão, ou seja, é um procedimento invasivo, sem dúvida alguma, mas ele não é um método classicamente descrito, porque é uma tecnologia nova, então depende aí de todo uma aparelhagem específica para essa finalidade, em que é posicionada uma agulha no interior, um eletrodo no interior da lesão tumoral, e aí é feita uma lesão térmica por laser, né? E aí a lesão ela é aspirada. É um procedimento que é interessante, o nível de evidência, obviamente, ainda é uma tecnologia muito pouco disponível mundo afora, existem aí casuísticas que estão sendo desenvolvidas e estão criando aí níveis de evidência um pouco maiores, mas ainda, como se pode ser visto aí no guideline mais recente, o nível de evidência ainda é baixo, né? Existe ainda uma outra tecnologia, que é a ultrassonografia focada, de alta intensidade, mas que também é um método que carece ainda de estudos confiáveis e que modifiquem a nossa conduta na prática, menos ainda do que o LIT, diga-se de passagem, e ainda menos utilizado ainda em grandes centros de neuro-oncologia mundo afora. Joia. Obrigada, Yuri. Bom, então, resultado desse paciente confirmou um adenocarcinoma metastático, TTF1 positivo, sugerindo realmente um primário de pulmão. E hoje a gente sabe que, na verdade, até a Veridiana falou, hoje não basta para a gente eu saber que é um adenocarcinoma, um câncer de pulmão, não pequenas células, né? Então, se a gente for ver o guideline do NCCN, então estabeleci o subtipo histológico, adenocarcinoma, então, excluindo o escamoso de pulmão, né, sendo um não pequenas células, é mandatório eu fazer um teste molecular para esse paciente. Então, justamente, quando eu não vou ter nenhuma grande quantidade de material, a biópsia com agulha grossa nos ajuda a fornecer mais material para a gente poder fazer essa análise. Aqui só uma tabela de tudo, teoricamente, que eu tenho que saber do câncer de pulmão, obviamente, num paciente que é passível de esperar, né, esses resultados, obviamente, para, teoricamente, estabelecer o melhor tratamento de primeira linha nesse pulmão. Então, realmente, na verdade, pulmão agora é uma coisa completamente diferente. Então, tem nome, sobrenome, subtipo, e aí a gente vai atrás dessas alterações moleculares. Bom, por sorte, a gente achou uma mutação aqui nesse paciente, uma mutação do exon 21, L85R. Então, a gente fez o sequenciamento gênico para esse paciente com essas mutações específicas e também a gente achou nesse paciente PDL1 positivo com um tumor score de 50%. Doutor Rodrigo, quer falar um pouquinho para a gente desse resultado? Oi, gente, boa noite. Obrigado, Camila, pelo convite. É um resultado que chama atenção um pouquinho, né? Porque a gente sabe, né, que dos estudos hoje em dia, que os pacientes que têm a mutação em um driver gene, né? Então, em um gene que é driver da doença, geralmente ele infere uma menor resposta à imuno, né? Então, aí a gente vê um PDL1 com 50%, que a gente considera alto e poderia até se considerar fazer uma imuno isolada para esse caso, não é tão habitual. Por um outro lado, eu acho que quando a gente vê a mutação no exon 21, ou do EGFR, ou se fosse ALK, isso nos traz uma grande oportunidade de aí a gente oferecer para o paciente uma droga-alvo que geralmente tem altas taxas de resposta. Felizmente, a gente tem novas drogas hoje em dia que, inclusive, elas ultrapassam muito melhor a barreira hematoencefálica e trazem também uma resposta mais interessante, inclusive em lesões tanto em parênquima quanto em leptomeninge. Então, eu vejo isso como, na verdade, um ponto que é positivo a favor do paciente em termos de
controle de doença e taxa de resposta. Então, tá bom. A gente já volta para o tratamento sistêmico, Rodrigo. Agora a gente precisa controlar o cérebro. Então, o paciente foi operado, fez a metastasectomia da lesão cerebelar. A gente precisa dar um jeito porque ele tem mais outras 2 lesões. Dr. Paulo Lázaro, qual a conduta da radioterapia nesse momento? Boa noite, obrigado Camila, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Bom, a gente tem evoluído em relação a justamente o que o Rodrigo estava comentando agora, né? O tratamento sistêmico desses pacientes mudou muito, inclusive com tratamentos mais efetivos para o sistema nervoso central, que ultrapassam a barreira hematocefálica de uma maneira bem elegante, né? Fazendo com que lesões de até 1,5 centímetro, maiores que isso, fiquem estáveis durante a utilização do tratamento ou até sumam por conta da imunoterapia, terapia-alvo. Então, a gente já, desde 2014, tem um guideline da Astro orientando a gente ter como tratamento preferencial a radiocirurgia, né, o tratamento com dose única e focada para esses pacientes que têm até 3 lesões, né, tem de 1 a 3 lesões. E agora, até em 2020, nesse penúltimo evento que a gente teve, da Astro, a gente viu trabalhos com até 15, pacientes com até 15 metástases e que tiveram resultados semelhantes à radioterapia de crânio total, que tem suas complicações, né? A gente tem o hábito de fazer a radioterapia de crânio total para historicamente, né? A gente utiliza esse tratamento, mas hoje, por conta da evolução, principalmente no tratamento sistêmico, para alguns subtipos de câncer, a gente tem diminuído a necessidade de entrar com a radioterapia de crânio total upfront para esses pacientes. Então, a minha visão é que esse caso seria um bom caso para radiocirurgia, né, seja ela em 1 ou 5 frações, a gente ainda pode considerar tratamento focal, né, e a minha ideia seria tratar pelo menos essas lesões aí que esse paciente apresenta hoje. Em alguns casos, até quando o paciente tem mais lesões pequenas, a gente pode até não tratar todas as lesões pensando que o tratamento sistêmico pode controlá-las, né? Isso também tem virado rotina. Tratei hoje 2 pacientes nesse sentido, lesões pequenas que podem ser controladas com imunoterapia. A gente evita fazer o tratamento focal para evitar efeito colateral, e aquelas um pouquinho maiores ou sintomáticas, a gente acaba tratando. Em relação só ao tratamento da lesão abordada, a gente opta por fazer um tratamento na cavidade cirúrgica, né? E essas lesões infratentoriais, elas têm uma chance um pouco maior de disseminação, né? Leptomeninge. Então, normalmente, o que eu faço nesses casos é tratar a cavidade, tentar também pegar o flap ósseo, então o volume fica maior de tratamento. A gente faz em 5 aplicações de 6 grays para tentar ter um controle máximo dessa lesão. Obrigada, Paulo. Aí só sumarizando aí, demonstrando a evidência da literatura, né, nesse mesmo guideline de manejo. Então, na verdade, até a principal recomendação que eles colocam é da gente não deixar de oferecer o tratamento local, mesmo tendo opção de tratamento sistêmico, mas que isso pode ser feito em algumas situações especiais depois de uma discussão multidisciplinar, que é exatamente isso que o Paulo falou. Então, lesões pequenas, passíveis de controlar com tratamento sistêmico, a gente pode deixar, obviamente, acompanhar de perto, para deixar a radioterapia, a radiocirurgia para um segundo momento. Qualquer coisa você complementa aí, Paulo, se eu estiver falando alguma bobeira. Antigamente tinha as estratégias, né, de whole brain e um boost na lesão. Alguma opinião sobre isso, Paulo? Eu acredito que naquelas lesões que a gente tem hoje alguns fatores para avaliar se a gente começa com o crânio total ou não. O principal deles, né, uma disseminação leptomeningia franca, porque senão eu não vou controlar a lesão adequadamente.
Então, ó, nesse cenário, acho que vale o crânio total. Mas também a gente tem outras formas de avaliar, por exemplo, quando você tem mais de 4 centímetros, lesões com mais de 4 centímetros cúbicos, né, dentro do compartimento intracraniano, você sabe que o controle é um pouco menor, então alguns autores sugerem que talvez o crânio total seja, se tenha que ser pensado em uma situação com alta carga, volume tumoral intracraniano. Outras situações também é quando você tem um número grande de metástases da primeira radiocirurgia para o aparecimento de novas metástases. E um ponto de corte interessante, né, que é de mais de 13 metástases por ano. Quando você começa a ter um número de metástases muito alto durante o segmento de um paciente, também a gente acaba considerando a radioterapia de crânio total. Ok. Obrigada, Paulo. Doutora Lívia, e aí o nosso medo, né, de causar algum dano relacionado ao tratamento, na verdade, eu acho que é o trauma que todo mundo que trata a lesão cerebral tem. Então, assim, qual que é a evidência que a gente tem de neuroproteção e que você acha que vale a pena, memantina, proteção de hipocampo? Então, Camila, como o Paulo já comentou, hoje em dia a gente tenta adiar ao máximo a radioterapia de cérebro total, né? Porque quando você faz o cérebro total, comparando com radiocirurgia, você tem um controle melhor no cérebro, mas em troca você ganha muitos efeitos colaterais, como alopecia, fadiga e principalmente o declínio cognitivo. Então, hoje em dia é muito discutido essas estratégias de radioproteção, né, para o cérebro total. E quando não tem como escapar mesmo do cérebro total, existem 2 estratégias. Uma delas é a memantina e a outra é a proteção do hipocampo. A memantina, ela assim, a gente sabe que o principal dano cerebral provocado pela rádio é por causa das alterações vasculares, que é muito semelhante às alterações responsáveis pela demência também, que acontecem na demência. Então, a isquemia, ela provoca uma hiperestimulação do receptor chamado NMDA. E a memantina, ela é um antagonista desse receptor. Então, ela é uma droga utilizada para demência e começou a ser estudada para os pacientes que fazem radioterapia de cérebro total. O primeiro estudo foi o estudo do RTOG, e ele mostrou que os pacientes que faziam cérebro total associado à memantina tinham um menor declínio, um atraso do declínio cognitivo, visto principalmente na execução de função, memória e também no processamento do discurso. Então, e depois disso, veio a estratégia da proteção de hipocampo, porque o hipocampo ele está muito relacionado com a memória. E quando você dá uma dose alta no hipocampo, existe um maior declínio cognitivo, né, principalmente na função da memória. Então, a ideia seria dar uma dose menor no hipocampo para você diminuir esse declínio cognitivo, né, que foi exatamente o que mostrou esse estudo que você colocou na tela, que é o NRG, e ele associou a memantina com a proteção de hipocampo e mostrou uma diminuição nesse declínio cognitivo, né, provocado pela radioterapia de cérebro total. E baseado nesse estudo, que foi um estudo fase 3, publicado em 2020, o guideline da ASCO recomenda que se você fizer o crânio total, você pelo menos ofereça a proteção de hipocampo associada à memantina. A grande pergunta é que assim, esse estudo que você mostrou do NRG, ele mostra que protegendo o hipocampo, você tem uma diminuição do declínio cognitivo semelhante aos pacientes que fazem radiocirurgia. Então, a grande pergunta é comparado com a radiocirurgia, né, que a gente não sabe. Então, os estudos em andamento estão fazendo essa comparação, assim, porque com o cérebro total você tem um controle melhor no cérebro. Então, vale a pena fazer um cérebro total com proteção de hipocampo e memantina? Ou vale a pena fazer radiocirurgia?
né? Então, essa que eu acho que vai ser a grande pergunta, né? Os estudos estão em andamento. Então, quem sabe no próximo Neuronews a gente já atualiza essas informações e tem o novo guideline. Em relação eu acho pouco provável. Assim, eu prefiro a radiocirurgia porque tem a queda de cabelo, tem a fadiga, né? São muitos sintomas. Então, eu acho que a gente ainda vai continuar atrasando o máximo possível o crânio total. E são outros também, outras alterações no encéfalo, né? A Lívia pontuou muito bem, não só do hipocampo, né, Lívia? E você coloca esse paciente no DSGPA, enquanto a gente estava discutindo, eu estava vendo aqui, a sobrevida dele é bem longa, né? Principalmente com o tratamento hoje disponível para os efeitos colaterais que o crânio total vai dar. Então, acho que talvez a gente consiga selecionar melhor com esses estudos quem merece fazer radioterapia de crânio total, ao invés de ficar, de repente, fazendo múltiplas radiocirurgias. Então, acho que a seleção vai ser melhor, mas muito provável que a gente continue fazendo muito mais radiocirurgia, né, tratamento focal, do que crânio total. Até saiu uma série grande, né, do grupo austríaco, que publica muito em metástase cerebral, realmente dessa mudança de perfil do manejo de metástase cerebral, né? Então, que hoje se opera um pouco menos, a radioterapia de crânio total, que também está cada vez menos, a radiocirurgia, que, né, exponencial, na verdade, o crescimento, e agora, na verdade, o tratamento sistêmico para metástase cerebral, que até num passado muito recente a gente nem pensava em tratar o cérebro de forma sistêmica, né? Então, já entrando nesse tópico, doutor Rodrigo, em relação ao tratamento sistêmico desse paciente com mutação do EGFR do exon 21, tem 2 lesões cerebelares, que a doutora Lívia e o doutor Paulo já exterminou aí com a radiocirurgia. Qual que é o próximo passo aí que a gente faz? Lembrando que ele tem a mutação do exon 21 e ele tem o TPS aí de 50%, né? Então, a gente teria, teoricamente, esses 2 alvos a discutir. Camila, então, eu acho que assim, né, como você bem disse, a gente tem essas 2 opções, acho que mais para pôr em jogo, então essa alternativa 1, que seria quimio e imuno, ou a 3, que seria o tratamento-alvo, né? Aí a gente tem que pegar o que diz as evidências hoje. Nos estudos de primeira linha de câncer de pulmão de pacientes com quimioterapia mais imuno, os pacientes que tinham mutação driver, eles eram excluídos de todos eles, exceto de um, que era o Empower 150, que era aquele estudo que fazia o doublet de platina, mais bevacizumab, mais imuno, que no caso era o atezolizumab. Só que é um esquema bastante tóxico, e se a gente for fazer uma comparação em sobrevida, assim, o grupo que fez o combo todo, que tinha a mutação driver, teve uma sobrevida em torno de 11 meses. Quando a gente vai olhar, por exemplo, o estudo de primeira linha que usou a terapia-alvo, a melhor droga-alvo que temos hoje para EGFR, que é o osimertinib, a sobrevida global era de 38 meses. Claro, a gente não pode pegar e comparar um estudo com outro, porque a população não é exatamente igual. Mas, assim, o fato é que a gente tem uma droga só, via oral, que tem taxas de resposta e sobrevida muito boas para esses doentes que têm a mutação do EGFR. E aí, quando a gente vê as subanálises dos pacientes que têm meta em sistema nervoso, a gente vê que o osimertinib, ele traz também um benefício em sobrevida livre de progressão em sistema nervoso. A taxa de resposta também é bastante interessante quando a gente leva só em comparação, só em questão os doentes com lesões mensuráveis, a taxa de resposta chega a 90%, que é algo bastante importante, né? Quando a gente vai olhar a taxa de resposta completa, é 23% versus 0% do braço de controle, que era erlotinib ou gefitinib, que eram as primeiras drogas anti-EGFR. Então, eu não tenho dúvida que a melhor droga para o paciente que tem a mutação de EGFR hoje seria a terapia-alvo, e no caso, se tiver à disposição, o osimertinib, que é o de 3ª geração.
Obrigada, Rodrigo. Então, só para atualizar, realmente a gente entrou com osimertinib para esse paciente, então, baseado na melhor indicação, na maior evidência, então, que é corroborado tanto pelo NCCN quanto pelo guideline que a gente tem aí da SNO e da Astro. Esse paciente clinicamente está excelente. Então, aqui só para a gente dar uma resumida aqui do caso, então, um paciente com adenocarcinoma de pulmão, não pequenas células, estadio 4, EGFR, exon 21 mutado. O paciente fez uma metastasectomia da lesão cerebelar, radioterapia da cavidade e das outras 2 lesões supratentoriais que ele tinha. Ele está desde setembro de 2020 até agora com osimertinib, com uma ótima tolerância. Então, geralmente, essas medicações, a toxicidade não é tão importante e facilmente manejável. Sistemicamente, ele teve resposta completa, ele está só com uma telectasia daquela lesão maior do pulmão. E aqui, só para mostrar o cérebro, se o Vitor Hugo quiser falar um pouquinho, basicamente eu vejo aqui uma cicatriz e uma lesãozinha aqui residual. Vitor Hugo? Exato, exatamente. No cerebelo, é uma retração total da cavidade cirúrgica, não vemos nada de impregnação junto ao leito, ou seja, uma excelente resposta. Ou Aquela seja, a lesão ressecção do José Maria foi boa, não era lesão, não era o resto de lesão. excelente, excelente. E tanto a ressecção quanto o tratamento radioterápico e o tratamento sistêmico foram excelentes, né? E a lesão do giro frontal médio também não é mais identificável na ressonância, e a do giro pré-central reduziu bastante tanto a lesão quanto o edema, ficou só uma pequena arinha ali nodular nessa topografia. Bom, esse era o nosso caso. Desculpa. Camila, só fazer um comentário bem rápido. Uma coisa que a gente não sabe, na verdade, é assim, o quanto o tratamento sistêmico que ultrapassa a barreira hematocefálica, ele vai conseguir manter o controle até dessas lesões operadas, que normalmente a gente faz cavidade sempre, né? Que a gente pega e trata, já tem a radioterapia como um tratamento padrão. Eu acho que isso também no futuro provavelmente vai ser uma realidade, porque a gente não tem mais nem lesão presente ali, né? Você só precisa ter o controle mínimo ali da cavidade, então provavelmente o tratamento sistêmico vai dar conta, né? A radioterapia ficando reservada só para as lesões macroscópicas. A gente tem uma pergunta aqui no chat, daí aqui para o doutor Alex. A Beatriz Ferreira perguntou se existe associação entre o uso de fenitoína e maior incidência de síndrome de Stevens-Johnson nos pacientes submetidos à radioterapia. O Alex e os radioterapeutas. Olha, fenitoína é o anticonvulsivante mais, se pensar nos anticonvulsivantes, depois do ácido valproico, é o anticonvulsivante que mais está relacionado à síndrome de Stevens-Johnson. Existem cofatores, né, que aumentam essa chance. Níveis de imunoglobulina E, passado de asma, alergia, bom, tem várias coisas que podem aumentar aí a maior incidência de síndrome de Stevens-Johnson. Paulo e Lívia, vocês veem uma maior incidência nos pacientes que usam fenitoína? Camila, eu, assim, todos esses anos fazendo radioterapia, eu nunca vi. Eu não acho que a radiocirurgia seja um cofator, mas o idantal é o anticonvulsivante mais ligado à síndrome de Stevens-Johnson. Eu acho que é a droga propriamente dita, né? Pode estimular, talvez, o sistema imune, né? Então, não sei se isso, assim, na teoria, poderia aumentar a incidência, mas eu desconheço. Não sei se o Paulo conhece algum dado.
Não, precisaria rever a literatura, não conheço também. Então, até por conta do horário, então a gente selecionou um caso para a gente discutir, só para ver como hoje é importante, na verdade, esse board multidisciplinar para a gente manejar as lesões, como já facilita a tomada de decisão quando a gente tem várias pessoas decidindo junto no mesmo momento, né? Até para planejar o paciente que chega, de repente, numa emergência, numa urgência, e o neurocirurgião tem que resolver tudo sozinho, né? Eu gostaria de agradecer a todos os inscritos, todos que assistiram a gente, todos os participantes que gentilmente cederam teu tempo e a brilhante discussão que a gente teve hoje. Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Obrigado, Boa noite. obrigado. Tchau, gente. Boa noite, obrigado.